Entra no ar, a rede de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. TCE-SP flagra desperdício de mais de 4 milhões de reais em remédios vencidos e expõe falhas nas farmácias de São Paulo. TCE-GO inaugura laboratório de apoio tecnológico em engenharia. É promulgada a emenda constitucional que proíbe extinção dos tribunais de contas. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Atricom. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Atricom, uma produção da TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. Você também nos acompanha na programação da TV Justiça em Brasília, na Masper TV do Rio Grande do Sul e na TV Câmara de Goiânia. Vamos aos destaques de hoje. A gente não podia deixar de abrir esta edição com a importante vitória do sistema de controle externo do país, que foi a promulgação da emenda constitucional que reconhece os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais. Nossa equipe acompanhou tudo de perto e trouxe todos os detalhes. Terça-feira, 5 de maio de 2026, estamos aqui no Senado Federal acompanhando um momento histórico, um dia histórico, um momento inédito no sistema de controle dos gastos públicos do país. Trata-se da promulgação da Emenda Constitucional 139 de 2026, que reconhece os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais no controle da administração pública e proíbe a extinção desses órgãos. Na prática, a emenda constitucional vai blindar os tribunais de contas contra pressões políticas, garantindo aí um exercício de suas atividades de forma mais independente e autônoma. O que afeta lá na ponta, no cidadão, nos serviços de saúde, educação e infraestrutura que chegam à sociedade. Lembrando que o papel dos tribunais de contas, além de fiscalizar os gastos públicos, eles também são órgãos grandes indutores de boas práticas na administração, previnem irregularidades, combatem o desperdício do dinheiro público e fazem uma avaliação da efetividade dos gastos públicos do país. A medida foi anunciada pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, após anos de tramitação no Congresso Nacional e forte articulação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, junto aos 33 tribunais de contas do país. Com a promulgação, esse momento, esse passo se legitima, se consolida, garantindo essa essencialidade, alterando a Constituição Federal. É um passo que reforça um princípio que é base do Estado Democrático de Direito, que não existe uma boa administração pública sem uma fiscalização independente, técnica e contínua. Mas agora nós vamos acompanhar algumas declarações de autoridades sobre esse novo capítulo do sistema de controle dos gastos públicos do país. Representa o nascimento ou renascimento dos tribunais de contas do Brasil. Eu tenho dito que hoje o Congresso Nacional entrega uma nova certidão de nascimento aos tribunais. E isso assegura um direito subjetivo público do cidadão que nos assiste de ter o direito de ver os tribunais atuando de forma firme, orientando, julgando, livre de quaisquer ingerências, ameaças ou qualquer ação não republicana. Isso também garante à sociedade que nós teremos um controle e que os tribunais já vêm fazendo um controle extremamente efetivo, um controle preditivo,
para que as políticas públicas elas possam de fato chegar a quem precisa, e quem precisa tem pressa. Realizando um controle de forma transparente, de forma democrática, e que a sociedade, a partir de hoje, ela de fato tem, assim como tem um poder judiciário, um Ministério Público essencial à República, os tribunais de contas passam agora a compor um tripé, juntamente com o Judiciário e o Ministério Público, como uma instituição essencial. Os tribunais de contas são, de fato, absolutamente essenciais. Os tribunais de contas são, sem sombra de dúvida, nossa principal linha de defesa no setor público contra a ineficiência e o desperdício. A emenda constitucional número 139, que o Congresso Nacional promulga nesta sessão solene, finalmente reconhece, no texto da nossa lei maior, que os tribunais de contas são fundamentais, são indispensáveis, são essenciais. Ao inscrever no texto constitucional a essencialidade dos tribunais de contas, o Congresso Nacional reafirma que não há república sem controle, não há democracia sem fiscalização e não há boa governança sem transparência. Os tribunais de contas desempenham um papel insubstituível na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes públicos. A partir de hoje, a Constituição Federal assegura de forma inequívoca a permanência dessas instituições, vedando sua extinção e impedindo a criação ou instalação de novos órgãos dessa natureza. É o conhecimento, do trabalho que os tribunais de contas têm feito ao longo dos anos, principalmente no combate à corrupção, ao desperdício e também na orientação. Os tribunais agora poderão, com esse status condicional consolidado, fazer o seu trabalho com maior autonomia, independência e lógico, reconhecendo aqueles bons gestores, mas, por outro lado, também punindo aqueles que merecem punição. Então, essa PEC vem coroar todo esse momento que o sistema vive, que é um momento de muita reflexão, é lógico, mas também de muito trabalho. É um dia histórico. Ele representa a definição constitucional das necessidades de existir os tribunais de contas. Não é porque a gente ainda não tinha a alteração necessária para que a gente pudesse comemorar. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade de ter essa alteração, com o reconhecimento da Câmara e do Senado. Uma fiscalização surpresa realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo flagrou um desperdício de mais de 4 milhões de reais em remédios vencidos e outras irregularidades nas farmácias de São Paulo. Remédios vencidos e falhas no controle de estoque acenderam um alerta em farmácias públicas de São Paulo. Uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encontrou irregularidades em farmácias públicas municipais, como medicamentos vencidos, armazenamento inadequado e falhas no controle de estoque. Essa fiscalização já ocorreu pelo Tribunal nos anos de 2018 e 2019 e nós entendemos que era um momento de retornar e refazer. Buscamos o apoio técnico do Conselho Regional de Farmácia, pegamos todo o know-how também que nós tínhamos adquirido e chegamos a esse novo formato, novo questionário para aplicação dessa ordenada sobre a gestão de medicamentos. A logística de armazenamento, distribuição, isso tem chamado bastante atenção, muitas falhas que nós reputamos graves e isso coloca em risco a qualidade dos medicamentos. Mas também tivemos remédios vencidos encontrados em farmácias, muitos descartes de medicamentos já vencidos. A Operação Surpresa, que aconteceu no dia 7 de maio, mobilizou mais de 380 auditores em 300 municípios paulistas e encontrou um cenário preocupante. Todas as farmácias fiscalizadas apresentaram algum tipo de irregularidade. O levantamento apontou mais de 4 milhões de reais em medicamentos descartados. Em muitos casos, os remédios perderam a validade antes mesmo de chegarem à população.
Os auditores também identificaram falta de controle de estoque, medicamentos próximos ao vencimento, ambientes com umidade e mofo, além da ausência de equipamentos básicos de segurança contra incêndio. Outro dado que chamou a atenção: enquanto medicamentos vencem nas prateleiras, 73% das farmácias enfrentam desabastecimento de itens essenciais, como remédios para diabetes e saúde mental. A fiscalização ainda revelou problemas estruturais graves. Mais da metade das unidades funciona sem AVCB válido, documento de segurança obrigatório do Corpo de Bombeiros. Essa fiscalização ordenada, conduzida pelo Tribunal de Contas do Estado, com o apoio técnico do CRF-SP, demonstra a importância da integração das instituições de classe com os órgãos de controle para o fortalecimento dos serviços públicos em prol da assistência farmacêutica, nesse caso, assistência farmacêutica no SUS. A gente pode observar, por meio das ações que estão sendo realizadas, a infraestrutura, muitas vezes, ela não é suficiente, uma ausência de recursos mínimos, inclusive humanos, próprios para uma condução adequada do trabalho do profissional farmacêutico, e quem fica comprometido com tudo isso é a população, que muitas vezes não tem a qualidade merecida e que é de direito de todos. Os órgãos de controle, eles têm aí a premissa, de verificar como são geridos os serviços públicos, as políticas públicas de saúde, e o profissional farmacêutico, ele está, na ponta desse atendimento, do fornecimento, da dispensação dos medicamentos aí à população. Então, isso dá a entender como uma união, entre o órgão de controle e a verificação aí das condições de serviços públicos. Os municípios vão ter prazo para apresentar esclarecimentos e corrigir as irregularidades apontadas. A ação reforça uma atuação mais preventiva e operacional do órgão na fiscalização da saúde pública. E no Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do município promoveu um debate sobre confiança institucional e lançou um livro premiado nacionalmente, do procurador Pedro de Holanda Dionísio, Confiança e Reputação Institucional no Direito Administrativo, Relações de Reciprocidade e Propostas de Juridicização. A relação entre o cidadão e o poder público é baseada em um pilar fundamental, a confiança. E é justamente para debater como fortalecer esse vínculo que o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro reuniu hoje grandes nomes do direito administrativo. O evento marca o lançamento do livro Confiança e Reputação Institucional no Direito Administrativo, do procurador do TCM Rio, Pedro de Holanda Dionísio. Os especialistas da UERJ, PUC e das Procuradorias do Estado participaram de um debate sobre os desafios da gestão pública atual. Esse é o debate que a gente está travando aqui, o lançamento do livro do nosso querido Pedro, procurador aqui do tribunal, dá pareceres nos nossos processos. Além da festa, além de encontrar os amigos, você ter no tribunal uma produção acadêmica por parte de seus membros, tão qualificados, num caminho que tem sido apontado e tem gerado os melhores resultados, que é o caminho de você entender que você precisa ajudar o bom gestor a fazer a coisa certa, você pactuar com o gestor e não ter só aquela visão punitivista. Do tribunal acolher um debate como esse é muito grande, até porque é produção de um dos seus integrantes. O Pedro Dionísio sempre foi um homem voltado ao conhecimento, ao estudo, à produção científica, e essa matéria aqui, hoje nós tivemos os mais notáveis operadores do direito. Os tribunais de contas têm um papel fundamental na promoção da própria reputação institucional. Foram discutidos aqui no debate vários instrumentos que os tribunais de contas têm para isso, instrumentos de transparência, instrumentos de previsibilidade decisória e outros, mas também o papel dos tribunais de considerar o grau de confiança na administração pública na hora de controlá-la, para avaliar o grau de deferência que eles têm. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás conta agora com mais uma ferramenta que vai contribuir com a qualidade e eficiência da fiscalização de obras públicas. Trata-se do novo Laboratório de Apoio Tecnológico em Engenharia, Dr. Éden Maluf. Acompanhe.
Com salas e equipamentos destinados à análise de solo e misturas asfálticas, o laboratório Dr. Éden Maluf se junta a um conjunto de atividades desenvolvidas pelo TCE de Goiás com foco na qualidade e eficiência da fiscalização de obras públicas. As coletas de dados, de informações que nós coletamos no campo, elas são trabalhadas aqui dentro das normas técnicas, seguindo todo o regramento de norma técnica, e com isso nós damos conta de ajustar para que as nossas auditorias possam ter condição, de fato, de trabalhar os relatórios. E chega aos gabinetes dos conselheiros informações fidedignas. Aliado a essa novidade, o TCE de Goiás conta desde 2012 com o Laboratório Móvel. O veículo permite a coleta de solos e misturas asfálticas, auxiliando a detecção de falhas e permitindo a realização de reparos durante a execução das obras. Também com foco na fiscalização de obras públicas, o Iago na Estrada, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Goiás, une câmeras e sensores à inteligência artificial para identificar irregularidades e gerar relatórios que auxiliam o trabalho dos auditores. A tecnologia do Iago na Estrada está em fase final de testes e em breve vai se juntar às outras para apoiar a fiscalização de rodovias estaduais. Trabalho esse que inclusive o TCE de Goiás realiza de forma contínua. No ano passado, cerca de 7.000 quilômetros foram fiscalizados, o que corresponde a mais da metade da malha pavimentada do estado. Os dados estão disponíveis no Observatório do Cidadão. O novo laboratório de engenharia se insere nessa e em outras ações de controle externo para garantir processos mais precisos e eficientes. O laboratório é um instrumento tecnológico que nos auxilia justamente na conversão das evidências em provas materiais daquilo que por algum motivo esteja errado nas obras, principalmente obras rodoviárias. Em Porto Alegre, o Tribunal de Contas do Estado recebeu o Congresso Internacional Rede de Controle e Pós-COP30, reunindo especialistas do Brasil e do exterior para discutir o papel das instituições de controle na resposta à crise climática. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul sediou o Congresso Internacional Rede de Controle e Pós-COP30, reunindo especialistas do Brasil e do exterior para discutir o papel das instituições de controle na resposta à crise climática. Um dos temas que daremos bastante visibilidade é a importância da transparência dos dados ambientais e dos dados climáticos, porque os tribunais de contas, nos últimos anos, se empenharam para a elaboração do Climate Scanner e também do painel Clima Brasil. E o nosso Tribunal de Contas aqui do Rio Grande do Sul participou ativamente. Agora, então, temos todos esses dados que estarão disponíveis para a sociedade e para os vários pesquisadores que estão preocupados com uma maior segurança climática, uma maior segurança ambiental. O Congresso reuniu representantes de tribunais de contas, ministérios públicos, organismos internacionais e pesquisadores, consolidando-se como um espaço de articulação institucional voltado ao aprimoramento das políticas públicas ambientais. Pensar o que nós já podemos hoje fazer, o Brasil pode e deve ser a liderança mundial de sustentabilidade, uma liderança benigna em todos os aspectos, sustentabilidade social, equidade de gênero, trabalho decente, educação de qualidade. Aliás, o Tribunal de Contas tem um papel decisivo em todos esses itens. Sustentabilidade ambiental, no sentido, por exemplo, de zelar pela qualidade do ar. Temos uma lei recente que precisamos implementar e com rigor. Nós estamos vivendo uma emergência climática. Nunca a civilização, 10, 11 mil anos, viveu essa emergência que nós estamos vivendo agora. O aquecimento global já está atingindo 1,5 graus. Então, é muito importante nós nos prepararmos. Nós temos que nos preparar, reduzir o risco futuro, melhorar muito a adaptação. Como trabalhar de forma prática e operacional as diretrizes que foram definidas na agenda climática e como que o controle externo se insere nesse processo. Então, a realização desse evento tem como objetivo justamente trazer esses debates, fazer uma junção não apenas entre a administração pública, mas a administração pública, tribunais de contas e academia,
de modo que a gente possa operacionalizar essas diretrizes e garantir que elas tenham efetividade prática diante dos desafios que vivenciamos do ponto de vista ambiental, do ponto de vista climático. A iniciativa ocorreu cerca de 2 anos após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024, consideradas uma das maiores tragédias climáticas do país. Esse contexto reforçou o caráter estratégico do encontro, que avançou no debate sobre governança, financiamento, monitoramento e adaptação no cenário pós-COP30. A importância dele estar acontecendo no Rio Grande do Sul é por tudo que nós passamos nos últimos 2 anos, especialmente aqui em Porto Alegre, mas também tem a questão das estiagens, porque não é só chuva e excesso de chuva. Então nós estamos recebendo técnicos com renome internacional, qualificadíssimos, para fazer essa discussão. Porque é uma discussão que cada vez mais nós vamos ter que fazer ela permanente. Não vai ser de tempos em tempos, pela maneira como o tempo tem se manifestado aqui no estado do Rio Grande do Sul. E no TCM de Goiás, auditores fiscalizaram maternidades geridas por organizações da sociedade civil em Goiânia. Auditores da Secretaria de Políticas Públicas do TCM de Goiás realizam uma série de inspeções em unidades de saúde da capital. As visitas acontecem após o recebimento de denúncias encaminhadas por vereadores e outros órgãos relacionadas ao funcionamento de maternidades em Goiânia. A garantia de que realmente todos estão empenhados em fazer acontecer, né? Uma estrutura dessa na situação que encontrava antes, né? Limitação de atendimento. Acredito que a Secretaria de Saúde, em conjunto com os demais órgãos, Tribunal de Contas, dando esse apoio, para garantir aí que tudo seja feito com melhor eficácia, né? E com a maior transparência possível. Nesta etapa, os auditores Matheus Frota e Daniel Wagner da Silva acompanham a fiscalização na maternidade Célia Câmara, localizada na região do Vera Cruz. Durante a ação, eles se reúnem com a direção da unidade e da organização social para entender a gestão e, em seguida, realizam inspeções técnicas nas dependências do hospital. É de extrema importância, porque muitas coisas a população não sabe, não tem como ver, não tem como denunciar, porque muitas coisas ficam por debaixo dos panos, né? Então, para que a gente tenha um atendimento melhor, mais humanizado, é importante sim. O trabalho faz parte de um cronograma que inclui outras unidades. A maternidade Dona Íris também recebe a vistoria do TCM, que acompanha os serviços prestados à população. A proposta é verificar a qualidade do atendimento, a estrutura oferecida e possíveis irregularidades nas denúncias. Esse trabalho de inspeção abrange não somente a maternidade Célia Câmara, mas as outras 2 maternidades públicas de Goiânia também. O objetivo desse trabalho é verificar como está sendo a contratação dessas OSCs e irregularidade em relação a repasses, como estão sendo feitos esses repasses de forma pontual, nos valores adequados e adequados também nos termos de atendimento, para que aproveitem a capacidade instalada da unidade, ou seja, um quadro completo de profissionais, escala completa e fornecimento de insumos e medicamento para que seja possível oferecer todo o serviço que a capacidade da unidade oferece. Agora vocês fazem um trabalho fizeram entrevista, agora fazem um trabalho daquela inspeção mesmo, ir nas salas, nos locais, para ver se está funcionando tudo ok, né? Isso, exatamente. Agora a gente verifica as estruturas da unidade, né? Basicamente a gente vai olhar a quantidade de leitos operacionais, comparar com aquilo que é contratado, verificar também na farmácia da unidade aquilo que tem de insumos e medicamentos, se falta algum dos medicamentos que tem na nossa lista, né? Que segue um critério daqueles que são mais relevantes para o atendimento, e verificar a escala de profissionais. E estes foram os destaques de mais uma edição do Jornal Atricom. Obrigada pela sua companhia. Te esperamos na próxima edição. Tchau, tchau.